Quem é Jesus? Capelão, já conheço Jesus, que bênção, graças a Deus por isso. Mas eu queria que nós refletíssemos hoje, em poucos minutos, sobre quem Jesus diz que Ele mesmo é. O 01 falou aqui, né, vocês me conhecem e tal, mas talvez você não saiba nem meu nome. E isso é porque vocês convivem há 3 meses, mas eu entendo perfeitamente que é isso. Na correria do dia a dia, a gente só conhece o número, é o 25, é o 34, é o 29, é normal. A mesma coisa de Jesus, às vezes muitas pessoas dizem, eu conheço Jesus, eu sei quem Jesus é. Mas talvez na correria do dia a dia nunca parou para prestar atenção naquilo que Ele mesmo diz a respeito de si. Então, em poucos minutos, eu queria falar um pouquinho para a gente sobre quem é Jesus. Coloca para a gente, por favor, João, capítulo 6, versículo 35. João, capítulo 6, versículo 35. Nós chamamos esse... Eu vou até pedir que agora segura um pouquinho aí, se estiver apertado, segura aí. Pode ir, tu já está lá fora, já vai. Mas os outros vamos deixar para ir depois que a gente terminar aqui, tá bom? João 6, 35. Jesus começa dizendo que Ele é... Vamos ver comigo. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. A primeira coisa que Jesus diz a respeito dele mesmo é que Ele é o pão da vida. Pão é um alimento, principalmente naquela época, que simboliza todo o sustento que uma pessoa precisa para sobreviver. Hoje, se a gente não tiver o feijão, se a gente não tiver o arroz, se a gente não tiver ali a mistura, mas tiver o pão, a gente sobrevive. Aos trancos e barrancos é o alimento mundial que mata a fome de todo mundo. O que Jesus estava querendo dizer é que Ele é o que nós precisamos e nada mais importa. Nesse contexto de João capítulo 6, Jesus tinha acabado de fazer aquela famosa multiplicação dos pães. Lembra dos 5 pães e dos 2 peixinhos? Pois bem, Jesus multiplicou os pães, as pessoas comeram, estava todo mundo feliz, mais de 5.000 pessoas, muito mais. E depois de eles comerem, Jesus dá essa palavra dura para eles, parafraseando o que Jesus disse. Vocês vieram para cá apenas atrás da comida, da bebida, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou a verdadeira comida, eu sou a verdadeira bebida, eu sou o pão da vida. Tem muitas pessoas, pessoal, que vivem uma vida vazia e tenta preencher essa vida com uma série de coisas, drogas, prostituição, baladas o tempo todo, e gasta o dinheiro desenfreadamente, e vai vivendo a vida louca, tentando preencher o vazio que tem no coração e não consegue preencher. Sabe por quê? Porque só Jesus é o pão da vida. É somente Ele que consegue preencher de verdade a fome que o ser humano tem. Quem não se alimenta de Jesus não consegue estar saciado completamente. Veja agora João capítulo 8, 12. Jesus continua dizendo o que Ele é. Além de ser o pão da vida, Ele se declara também como a luz do mundo. Veja comigo. De novo Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Seguir Jesus é literalmente conseguir enxergar o que outras pessoas não conseguem enxergar. Muitas pessoas vão vivendo uma vida cíclica no sentido de que, vê se você já reparou que muita gente vive assim, o cara ganha, trabalha, ganha dinheiro, vai no shopping, compra uma roupa para poder voltar para casa e trabalhar mais um pouquinho para comprar uma outra roupa para poder voltar no shopping e vive num ciclo de consumismo, vive num ciclo de gastar as coisas e pega o dinheiro e gasta na balada e para conseguir mais dinheiro para voltar para a balada, para tentar preencher e fica nisso. São pessoas que vivem sem conseguir uma clareza na sua vida porque ainda não foram iluminados pela luz de Cristo. Repito, não estou falando de igreja, de religião, que você tem que ser da igreja A, B ou C, mas nem perto disso. O que eu estou te propondo é o que Jesus mesmo propôs. Eu sou a luz da vida, eu sou a luz do mundo. Quem andar após mim não vai andar em trevas, vai conseguir enxergar com clareza o sentido da vida. Se você quer saber exatamente para que você está aqui nesta terra, comece a seguir a Jesus de maneira profunda. E você vai começar a enxergar com os olhos de Cristo, e Ele vai começar a iluminar realmente a sua mente, o seu coração, e você vai conseguir enxergar o real motivo da sua vida. Jesus continua declarando quem Ele é em João capítulo 10, versículo 7. Ele diz que Ele é o pão da vida, Ele diz que é a luz do mundo, e aqui em João capítulo 10, versículo 7, veja o que Ele diz. Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Continua, e todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos.
Mas eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Jesus declarou: eu sou a porta para a salvação. Observe que Jesus não disse em nenhum momento: aquele que fizer parte da igreja A, B ou C vai ser salvo. Não, Jesus disse: aquele que entrar por mim, eu sou a porta. Mas ao mesmo tempo que eu sou a porta para a salvação, existe lá fora um ladrão que quer somente matar, roubar e destruir, o inimigo das nossas almas. Se você não acredita no diabo, deixa eu dizer para você com todo carinho, abre o olho, porque ele existe sim, e não para de fazer maldade na família de muitas pessoas por aí. Mas aqueles que são blindados pelo sangue de Jesus, a Bíblia diz que o maligno não toca. Aquele que foi cheio do Espírito Santo de Deus, aquele que vive uma vida para agradar a Deus, o inimigo das nossas almas, não pode tocar. Então, se você quer experimentar na sua vida a salvação, entre pela porta que é Jesus. Não é fazendo parte da igreja A, B ou C. É muito importante você congregar numa igreja, com certeza, porque você fortalece os laços. Viana falou ali, faz parte da igreja, vem para o culto, isso vai te ajudar. Mas quem salva é Jesus. Existe uma passagem na Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: pela graça vocês são salvos, não por obras, mas mediante a fé. Graça é a misericórdia que Deus nos oferece, e é através de Jesus que nós podemos obter a salvação. Veja agora aqui em João capítulo 10, ainda no versículo 11, olha o que Jesus diz a respeito dele mesmo. João capítulo 10, versículo 11: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Talvez alguns de vocês, é um achismo meu, tivessem algum tipo de problema com a igreja, parecido com o que o guerreiro falou, porque talvez olharam para a igreja e viram pessoas falhas, pessoas que talvez não deveriam cometer erros que cometeram. É quando você viu talvez um pastor fazendo alguma coisa errada, o padre fazendo alguma coisa errada, o líder da oração, o líder do louvor, a irmã, aquelas pessoas que talvez você olhava como referencial, essas pessoas falharam, e dentro de você isso criou um bloqueio com coisas de Deus e com a igreja. Deixa eu dizer para você, infelizmente, aos montes por aí, tem pessoas que fingem ser de Deus e não são. E existem pessoas que são de Deus, mas são falhas e falharam. Como o guerreiro disse aqui, nós somos falhos. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, misturado. Então, dentro de todas as igrejas tem pessoas que são homens e mulheres de Deus, que querem fazer o certo, mas falham. Mas ao mesmo tempo, tem pessoas que não são de Deus e estão nas igrejas infiltrados. Pastor, isso é teoria da conspiração, não é não. Nesses meus 40 anos de vida eu já vi muita coisa. Independente de qual seja o caso, os nossos olhos não podem estar fitos em pessoas. Os nossos olhos têm que estar fitos no bom pastor, no perfeito pastor que é Jesus, porque esse nunca falha. Esse nunca nos abandona. Esse jamais vai deixar o lobo vir e arrebatar a nossa vida. Ele sempre vai nos proteger. Jesus fez um paralelo ali falando de pastor, porque naquela época que Jesus falava, era comum essa profissão, pastor de ovelhas, aquele que cuidava dos animais, ovelhas. E Jesus disse que naquela época, e todo mundo entendeu quando ouviu Jesus, tinha falsos pastores que estavam ali com o cajado na mão, mas quando vinha o lobo, esse cara corria e deixava as ovelhas serem devoradas. Aí Jesus disse que esse cara era um mercenário, aquele que só recebia um dinheirinho para cuidar das ovelhas. Aí Jesus disse: mas eu não sou assim não, eu sou o bom pastor, porque quando o lobo vem, eu continuo aqui, protejo as ovelhas. Elas ouvem a minha voz, elas sabem quem eu sou, eu ando com as ovelhas. Jesus então se apresenta como o verdadeiro e perfeito pastor, que vai cuidar da sua vida, mesmo quando você faz coisas que o desagradam, mesmo quando você se distancia dele, Jesus continua cuidando da sua vida.
A quinta declaração que Jesus faz a respeito de si mesmo está aqui no capítulo 11, versículo 25. João ainda 11, versículo 25. Jesus diz a respeito dele: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus, além de se apresentar como tudo que se apresentou, agora ele diz que ele é a ressurreição e a vida, e que a morte não pode deter Jesus, ele pode livrar da morte eterna. Às vezes a gente fica focado apenas nessa vida, e acha que Jesus falou que a morte não o detém, então quem é filho de Deus não vai morrer. Não, não é isso. Jesus está falando sobre a vida eterna. A morte eterna, que é a morte depois dessa que nós vivemos aqui, essa não tem poder sobre Jesus, ao ponto de que ele ressuscitou, e ele prometeu que ele vai voltar para buscar todos os seus filhos. A sexta e penúltima declaração que Jesus faz assim a respeito de si mesmo está em João capítulo 14, do versículo 1 em diante. João 14, versículo 1. Olha o que Jesus diz a respeito dele: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, então creem também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito a vocês: eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse: Jesus, a gente não sabe para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe uma frase que talvez você já tenha dito, e talvez você até acredite nela. E essa frase diz: todos os caminhos levam para Deus. Parece uma frase bonita, uma frase que faz todo mundo ficar feliz, uma frase ecumênica que faz todo mundo não brigar. Ela pode ser tudo isso, mas ela não é verdade. Jesus declarou que Ele é a porta e Ele é o caminho para a vida eterna com Deus. Jesus diz: não é se você fizer atos religiosos, não é se você ir à igreja tantas vezes, não é se você distribuir muitas cestas básicas, não, nada disso traz salvação para a sua vida. Se você quer viver uma vida eterna com Deus, então entre pela porta que sou eu, ande pelo caminho que sou eu. E quanto mais, queridos jovens, vocês conhecerem de Jesus, mais parecidos com eles vocês serão, mais perto da salvação vocês estarão. E por último, a última declaração que Jesus faz a si mesmo, sétima e última declaração, está aqui em João capítulo 15, versículo 1. João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Versículo 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Versículo 10. E se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Jesus termina a sua apresentação dizendo: eu sou a videira, e vocês são os ramos. Alguém aqui já viu uma videira, ou seja, aquela árvore que dá uva? Alguém já viu de pertinho? Poucos de nós. Por quê? Nós somos uma sociedade urbana. Jesus falou naquele momento para uma sociedade rural, então quando ele se declarou como uma videira, todo mundo na hora entendeu. Mas vamos trazer um pouquinho mais para perto. Alguém sabe o nome dessa árvore bonita que a gente tem aqui no pátio? Ninguém sabe. Essa é uma samaúma ou sumaúma, tanto faz, samaúma ou sumaúma. Essa árvore estima-se que tenha mais de 100 anos. Vocês acham essa árvore bonita? Eu também acho uma árvore muito bonita. Só que de vez em quando ela dá uma dor de cabeça para a gente. Cai uns galhos, pá, aqui no chão. E quando você olha para aquele galho no chão, ele só dá trabalho. Por quê? Porque ele caiu, quebrou, espatifou, sujou, é feio. Um galho fora da árvore não serve para nada. Mas um galho vinculado à árvore, ele faz parte da beleza de toda aquela samaúma. Aplicando isso para a gente,
usando outro versículo que a Bíblia diz também: sem mim nada podeis fazer. Se não estivermos conectados em Jesus, a nossa vida não tem tanto valor. Se não estivermos sendo usados por Deus para dar frutos, então um galho vazio não consegue dar fruto de si próprio. Ele só consegue dar fruto se ele estiver conectado na árvore. Aplicando isso para a nossa vida, nós não teremos muitas coisas boas a oferecer se não estivermos conectados a Cristo Jesus. Quero terminar nos relembrando os 7 eu sou de Jesus. Eu queria que você repetisse comigo. Jesus disse que Ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Ele declarou que Ele é a luz do mundo. Ele declarou que Ele é a porta das ovelhas. Ele declarou que Ele é o bom pastor. Ele declarou a respeito de si mesmo que Ele é a ressurreição e a vida. Ele declarou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a 7ª declaração que Jesus fez, Ele disse que Ele é a videira. Ele é a videira. Essa é a forma como Jesus se apresentou, meus queridos irmãos. E talvez nessa tarde você diga: mas eu já sabia isso sobre Jesus. Eu já sabia que Jesus, Alex, eu já sabia que Jesus era isso. Eu já tinha essa ideia. Mas apenas conhecer Jesus, de ouvir falar, não tem tanto valor. Mas quando você decide viver uma vida para conhecer Jesus profundamente, tudo na sua vida começa a ter um valor diferente. Eu sei que você já vai embora daqui a pouquinho, vai trocar de roupa e já vai descansar. Um merecido descanso. Aliás, o dia hoje foi longo. Mas eu não queria que a gente terminasse esse momento sem fazer uma oração. Uma oração especial. Nós vimos aqui alguns jovens que tomaram a decisão de se batizar. Que bênção. Talvez você não tomou essa decisão de se batizar. Ninguém é obrigado a tomar decisão nenhuma. Mas lá no seu coração talvez você sinta: eu quero conhecer mais a Jesus. Eu não faço parte de nenhuma igreja. Ou talvez, como um dos guerreiros disse, eu cresci na igreja. Talvez tenhamos esses 2 tipos de pessoas. Alguns que não são de igreja, nunca deram bola para a igreja. E alguns outros que cresceram na igreja, mas nunca deram bola para isso, mesmo estando dentro da igreja. E de repente, dentro das Forças Armadas, no lugar onde vocês menos esperavam, Deus começa a trabalhar na vida de vocês. Vocês são 200 aqui hoje. Eu não sei quantos vão continuar e seguir carreira. Não sabemos, só Deus sabe. Mas vocês são 200 sementes que Deus vai plantar em lugares diferentes. E eu tenho plena convicção que 200 homens cheios de Deus, semelhantes a Jesus, podem transformar uma cidade inteira, podem transformar uma nação inteira. Quantos acreditam nisso? Eu acredito que se vocês forem homens compromissados com Deus, uma revolução pode acontecer dentro das Forças Armadas. E todos começarem a ver Jesus na vida de vocês. Eu acredito que apenas um de vocês pode mudar a história de um quartel inteiro. Conta-se uma história verdadeira de um soldado como vocês, um soldado do exército. No seu primeiro ano de recrutamento ainda, ele foi trabalhar junto com um comandante do exército. E esse soldado, ele era sábio, ele falava pouco, ouvia muito. O comandante gostava da atitude daquele jovem, sempre prestativo, sempre obediente, nunca rebarbado, nunca com barba fora do padrão, coturno sujo, sempre impecável, como um militar deve ser. E aquele comandante foi olhando para aquele jovem soldado e vendo atitudes diferentes naquele soldado. E aquele soldado começou a mostrar o que é ser um servo de Deus, sem dizer uma só palavra. Até que um dia, ele tomou coragem, aquele jovem, chegou para o seu comandante, um coronel full, e disse: coronel, lá na minha igreja vai ter um culto especial, aniversário da minha igreja. O senhor poderia ir? O senhor gostaria de ir? E aquele coronel ficou assustado com aquele convite, um convite partindo de um soldado daquele jeito.
E num primeiro momento o coronel achou aquilo um abuso e mandou a seção de inteligência investigar a vida do soldado. Investigaram e não acharam nada que desabonasse. E trouxeram: comandante, soldado não tem nada de errado não, um menino exemplar, não tem nada que o desabone. E aquilo tomou com aquele comandante de surpresa, porque ele achou que talvez ninguém poderia viver uma vida tão certinha quanto aquele soldado. Ele tinha que ter alguma coisa para o desabonar, mas não achou nada. E aquele coronel então tomou a decisão de ir de surpresa naquela igreja. E quando ele chegou naquele domingo de noite naquela igreja, o soldado tomou um susto e disse: o meu comandante está aí. Foi lá, recepcionou o coronel, e ao final do culto, quando fizeram uma oração, aquele comandante decidiu entregar a sua vida para Jesus. E aquele soldado, sem usar palavras, apenas atitude, ganhou o seu comandante para Jesus. E sabe o que acontece? Agora nós temos um comandante com o coração voltado para as coisas de Deus. O clima no quartel todo muda, que agora não é mais alguém raivoso, não é alguém mais agora, é alguém que é cheio de Deus e começa a tratar as pessoas diferente. E o ambiente num quartel com milhares de pessoas muda, porque começou com um soldado recruta. Por isso que eu digo com todo o meu coração que eu creio que Deus pode usar a vida de cada um de vocês para produzir uma transformação grande na sua seção, no GSD, na base aérea, aonde Deus colocar vocês. Eu creio que Deus pode usá-los de maneira poderosa. Vocês só precisam de uma coisa: se colocar à disposição de Deus e dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui. Como eles disseram, tenho falhas, não sou o melhor da turma, não sou o melhor na parte física, não sou o mais inteligente, não sou o mais descolado, sou meio bizonho ainda em algumas coisas, mas o meu coração é teu. E mesmo alguém com tantos problemas como eu sou e tenho, pode ser usado por ti e coisas grandiosas podem acontecer. Quantos acreditam nisso?